O desejo de registrar momentos, emoções, pensamentos, acompanha o homem através da história. A tecnologia permitiu registrar a imagem e conseguir uma matriz, o negativo da foto, que permite a reprodução da imagem em quantas cópias quiser. Mas muito antes de inventar a fotografia, o homem já buscava maneiras para anotar fatos, registrar figuras, contar histórias e exprimir pensamentos. Por isso, inventou os mais variados jeitos de reproduzir textos e imagens. Em 1438, Gutenberg tornou possível a reprodução a partir da impressão de um único documento original para inúmeras cópias. A partir disso, muitas pessoas puderam ter acesso a ideias e informações. Mas foi em 1853, na Alemanha, que um músico chamado Sennenfelder, pesquisando uma maneira de tirar cópias de partituras, descobriu o processo da litografia, cujo princípio básico é o mesmo do offset. Sennenfelder, desenhando em cima de uma pedra litográfica com as tintas da época, formava a imagem numa pedra calcária, onde através de observação de repulsão entre água e tinta, podia-se entintar essa imagem desenhada e, em seguida, com a secagem da água, transferir essa imagem para qualquer suporte através de uma pressão de um sobre o outro, também definindo assim uma impressão direta, sendo este processo precursor do atual processo de impressão, entendido como offset. No processo em offset, a impressão direta foi substituída pela impressão indireta. A gravação é feita em uma forma plana de alumínio, que é fixada no cilindro porta-forma. A forma de impressão recebe a água que adere à superfície sem imagem e, em seguida, recebe a tinta de base gordurosa, que, por repulsão à água, fica somente na área de imagem. Por pressão, a forma de impressão entra em contato com o cilindro porta-blanqueta. É do contato da blanqueta, uma manta de borracha com o material de suporte, que ocorre a transferência da imagem que se quer imprimir. Como o processo de impressão offset é muito versátil, ela imprime em metal, ela imprime em plástico, imprime em outros suportes não absorventes, tá? Se a gente for pensar em metal, seria o metalgrafia, hoje todas essas embalagens metálicas, compostas de 3 partes, é impresso em offset. São chamadas folhas de Flandres, são impressos em offset mais resistente, porque tem que passar uma folha de metal. Então, hoje as latas de óleo, lata de tinta, uma lata de extrato de tomate, tudo isso é impressão offset, tá? Além disso, ela imprime em suportes não absorventes como, por exemplo, plástico, né? Plástico metalizado, laminados, né? Só que nesse caso precisa de uma tinta com uma secagem especial ou uma secagem totalmente por oxidação, porque a tinta não vai penetrar no suporte. Então ela precisa de ter uma secagem diferente. Hoje o mercado consome muito papel na área de livros, na área editorial, na área jornalística, na área cartotécnica, todas essas embalagens, por isso que o papel é mais utilizado no processo de impressão offset. Há muitos modelos de máquinas offset. O impressor deve conhecer bem a máquina em que trabalha, pois o princípio de funcionamento é o mesmo. Cada modelo possui características próprias, que variam conforme o papel é alimentado, pela quantidade de cores que imprime na mesma passada ou ainda pelo tamanho. Uma boa impressão requer o domínio do funcionamento da máquina, dos suportes e dos suprimentos. Basicamente, a offset plana você usa para pequenos trabalhos, usa papel em resma, em papel em folha, papel cortado, e na rotativa você usa papel em bobina. Qual é a diferença básica? A rotativa você tem grandes tiragens.
Na plana você tem menores tiragens e você pode variar a gramatura do papel, que se limita quando se trata de máquina rotativa. E a qualidade, obviamente, na máquina plana, ela é sempre superior à da máquina rotativa pela velocidade de impressão. As máquinas monocolores podem imprimir apenas uma cor de cada vez. Depois de limpar o conjunto de tintagem, deve-se trocar a chapa, colocar a tinta da nova cor, fazer o acerto do registro e repassar o papel pela máquina. Para a segunda passada, a tinta da primeira deve estar bem seca. Uma boa impressão depende dos cuidados com a limpeza da máquina. Mas atenção! Além da limpeza, todo cuidado é pouco na hora de acertar o registro. As folhas devem ser colocadas exatamente no mesmo ponto da primeira passada para que não haja esse tipo de erro. Há máquinas offset que possuem 2 unidades de impressão, podendo imprimir 2 cores em uma só passada. Se quisermos uma impressão com mais de 2 cores, basta passar o papel novamente seguindo os mesmos procedimentos de limpeza, troca de chapa e tinta da máquina monocolor. Há trabalhos de impressão que exigem alta qualidade de imagem e de acabamento. Para estes, o ideal são as máquinas offset pluricolores, que imprimem 4, 5, 6, 8 ou 10 cores na mesma passada de papel. Também estas são indicadas para a impressão nas 2 faces do papel na mesma passada, ou quando se precisa da impressão de cores especiais. As máquinas offset de médio formato podem ser monocolores, bicolores ou pluricolores. São apropriadas para a impressão de tiragens que variam de 10 a 90 mil cópias de meia folha de papel, o equivalente a 4 páginas de formato ofício, com gramatura variando de 40 gramas por metro quadrado a 340 gramas por metro quadrado. Sua velocidade é maior que a das máquinas de pequeno formato. Os equipamentos de grande formato podem ser monocolores, bicolores ou pluricolores. Comportam a folha de papel inteira, com gramatura que varia de 40 gramas por metro quadrado até 340 gramas por metro quadrado e são apropriadas para a impressão de tiragens acima de 100 mil cópias. Permitem a impressão de 16 páginas, formato ofício, na mesma passada, com uma velocidade maior que as máquinas de formato pequeno e médio. Os fabricantes desses equipamentos oferecem modelos especialmente projetados com acessórios como aplicadores de verniz ou mecanismos que permitam a impressão frente e verso simultaneamente. A tecnologia desenvolve-se rapidamente. O negativo, matriz da foto, cede espaço para a imagem digital. Como a indústria gráfica irá se adaptar a estas mudanças? E qual será o novo papel do impressor gráfico? A todo momento surgem novas tecnologias em termos de equipamento, de materiais e de softwares para a produção de impressos. As indústrias que pretendem se manter competitivas no mercado têm que estar aptas a adquirir essas tecnologias e constituir equipes de trabalho que possam tirar o melhor resultado possível desses novos métodos. O impressor tem que se preocupar em continuar aprendendo, continuar estudando, pesquisando, ele tem que buscar conhecer o que existe de novo em termos de tecnologia na produção de impressos, para que ele possa ser útil nas empresas, para as empresas gráficas e ter possibilidade de encontrar bons empregos. Qualquer que seja o futuro, o impressor necessita diagnosticar e solucionar adequadamente os problemas de impressão, dominando os conhecimentos da área gráfica e permanecendo em sintonia com as novas tecnologias e suas tendências. Afinal, a melhor impressão é a que fica.